Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja 100% aí com toda a família. Eu creio que muita gente já nos conhece, mas para quem não nos conhece, eu sou a Mari. Sou o Paulo. E junto nós somos o casal MP, Viva a Vida, né amor? Isso aí. E hoje nós viemos aqui, pessoal, trazer uma novidade para vocês, a qual a gente já tá falando, já tem meses, né amor? Um bocado de tempo, né? Bastante tempo que a gente está falando sobre isso, pessoal. E é uma coisa muito importante, uma mudança muito grande que vai acontecer na nossa vida. Para quem não sabe, eu moro em Búzios, né, no estado do Rio de Janeiro. Só que nós somos da onde, amor? De Minas Gerais. Somos mineiros, gente. E há 7 anos atrás nós viemos aqui para cá, né, morar aqui. Deus trouxe a gente para cá. A gente sabia que era por um período de tempo que Deus ia trazer a gente. E a gente, por todos esses anos, a gente foi construindo a nossa história aqui, né, amor? E aí chegamos até aqui, nessa terrinha, né? Estamos até aqui. Quando nós viemos para essa terrinha aqui, pessoal, ó, o galo cantando, ó. Até quis fazer aqui esse vídeo, porque eu amo esse quintal nosso aqui, essa mini chácara, digamos assim, porque tem muitas frutas, né? Muita plantação aqui. E nós glorificamos a Deus por esse pedacinho que a gente tem aqui. A gente gosta muito, né, amor? Demais. E aí, pessoal, a gente resolveu gravar, eu resolvi gravar aqui por conta disso, porque é um ambiente que trouxe muita alegria para os nossos corações. Nós somos muito gratos a Deus gratos, né? Por ter conquistado esse pedacinho de terra aqui. Graças a Deus. Graças a Deus, né, amor? Com muita luta, muito trabalho. Muita luta, muito trabalho. O maridão trabalhou muito aqui. Abrimos mão de muita coisa, né? Abrimos mão de muita coisa. Pra conseguir, graças a Deus. Uma das coisas que nós abrimos mão quando nós viemos para cá, pessoal, para essa cidade, foi de estar próximo da nossa família, dos nossos amigos. Nós tivemos que fazer como Abraão fez, largar a parentela toda para lá e vir para uma terra que a gente nem conhecia, né, amor? Na verdade, a gente veio aqui em 2014, porque eu vim contar um testemunho, né? Inclusive no nosso canal tem aí um pedaço do meu testemunho, ao qual eu fui chamada para estar aqui em Búzios. E quando eu estava aqui, Deus falou para mim assim, que eu ia morar nessa cidade. E eu, depois de passaram-se 4 anos depois, realmente se cumpriu aquilo que Deus colocou no meu coração. E aí Deus nos trouxe, mas eu já vim sabendo que era por um período que Deus estava trabalhando nas nossas vidas e ia trazer a gente para cá. Só que aí o que aconteceu, amor? Nós compramos aqui. Criamos de certa forma, uma raiz, né? Compramos aqui, pessoal. E compramos, assim, sem condições nenhuma de comprar, né? Uma hora eu posso contar a história de como foi que a gente conseguiu comprar aqui para vocês. Sem dinheiro nenhum a gente conseguiu. A gente conseguiu algo que muita gente lutava. A gente via, assim, que era uma dificuldade imensa para comprar isso aqui. A gente comprou com Deus, porque não tem outra explicação. Sem um centavo Sem no um bolso. centavo. E aí, pessoal, conquistamos isso aqui e nós somos muito gratos, como eu já disse. Mas isso foi só a compra, né? Só a compra. Que foi sem um centavo no bolso. Foi uma coisa à base de confiança, Confiança. Né? E a gente nem era conhecido na cidade ainda, as pessoas não conheciam a gente, mas mesmo assim, Deus, né? A pessoa deu 30 dias pra gente conseguir o valor de entrada no terreno, né? E depois a gente assumia parcelas, né, do terreno aqui. Graças a Deus conseguimos quitar todas as parcelas, trabalhamos bastante, né, amor? Corremos atrás e aí conseguimos alcançar isso aqui, gente. E Deus abençoou a gente muito aqui, né, amor? Só que com essa conquista também veio muita solidão, né, amor? Veio muita solidão, bastante. Gente. Vocês não fazem ideia do tanto. Solidão de estar longe da família, tanto da minha quanto da dele, né, amor? Ele tem a mãe dele, as irmãs dele. Eu não tenho mãe nem pai, mas eu tenho meus irmãos, meus sobrinhos, tenho amigos, tudo ficou para trás, gente. E a gente veio porque Deus tocou no nosso coração, a gente viu que era uma oportunidade que Deus estava abrindo pra gente, né, amor? E a gente veio na fé que Deus ia fazer algo tremendo na nossa vida e algo especial. E hoje a gente tem essa terrinha aqui, né? Que graças a Deus é uma terra muito abençoada, né, amor? A gente não esperava que ia demorar tanto, né? Assim, a gente veio com uma intenção realmente de ficar aqui nesse lugar, né? Uhum. Só que depois, de acordo com as coisas que foram acontecendo, a gente viu que era um propósito de Deus na nossa vida por um período de tempo, para a gente amadurecer nesse lugar, né? Aprender algumas coisas, né?
Aprendemos E muito. conquistar é algo aqui pra gente conquistar algo maior lá na frente, né? Nesse período de tempo que a gente viveu aqui, pessoal, que a gente vive aqui, aconteceram vários fatores assim que começou a dar sinais pra gente que já estava tempo de voltar, né? Deus estava trabalhando dentro de nós e começou a colocar... Quando a gente comprou isso aqui, pessoal, pra vocês terem uma ideia, a gente começou do nada, né, amor? Aqui era mato, era uma mata. Tudo aqui, a minha rua inteira, pra vocês terem ideia, na minha rua só tinha uma casa, uma ou duas. Uma casa e um terreno murado só. Isso, só o que tinha. E aí a gente, quando veio aqui, a gente comprou, a gente falou assim, poxa vida, não tem nenhum vizinho, não tinha nada. E a gente pegou isso aqui, só tinha mato, só tinha árvore, teve que fazer toda a limpeza, que era puro mato, né, gente? Vou deixar pra vocês aí um pedacinho de como era aqui, pra vocês verem, né? Como Quando era aqui. veio um pessoal com a gente aqui na primeira vez, antes da gente comprar para dar uma olhada, né? As pessoas olhavam pro mato assim e falavam, rapaz, tem que ter muita coragem, né? Vocês são corajosos, né? Para mexer com isso aí, que era mato mesmo, mata fechada, né? Muito mato. Exatamente, era um bairro onde que poucas pessoas queriam comprar por conta do mato. E hoje é um bairro onde muita gente deseja, sonha em conquistar isso aqui. É isso aí. Né, amor? Enfim, gente, e aí com muita luta a gente conseguiu vir comprar, né? Como a gente já disse, a gente, pessoal, passou muitas lutas desde o início, né, amor? Desde o início. Uma das provações que a gente passou, a gente teve que aprender a lidar com as circunstâncias apresentadas pra gente. Que tinha, era o que tinha. E aí, pessoal, a gente pagava aluguel muito caro. Até que um dia a gente conversou, né, e viu que o aluguel não tava... A gente não tinha mais condições de continuar pagando o aluguel, sabe? A gente já tava numa situação, né, amor? Complicada e tava muito difícil. A gente trabalhava, a gente tinha uma lanchonete, só que a lanchonete ela não tava dando tanto retorno assim para suprir o aluguel da lanchonete, o aluguel da casa, a compra da lanchonete, a compra da casa, né, amor? É porque a gente pagou 4 anos de aluguel aqui, né? Foram muitos anos, muito tempo pagando aluguel e naquela luta, naquela batalha assim. E aí, até que chegou um dia que a gente não tava aguentando mais. E a gente falou assim, vamos ter que dar um jeito, vamos fazer um barraco lá pra gente sair do aluguel. A gente estava trabalhando praticamente para comer e pagar aluguel. Exatamente, nada, né? A gente não fazia nada, a gente não saía de casa pra nada, pessoal. Era só casa e trabalho, porque a gente não tinha dinheiro, não sobrava dinheiro, sabe? Todo mundo pensava que tinha, porque a lanchonete era muito bonitinha, muito arrumadinha, mas não tinha recurso, porque a gente pagava o aluguel da lanchonete, foi um tempo muito difícil. E acabou a gente também montando um comércio em um momento muito difícil, né? Na época da pandemia, gente, que a gente fez isso. Bem no início da pandemia, né? E foi muito difícil, pessoal. Final das contas, a gente resolveu desfazer da lanchonete e com cara e coragem, a gente falou, vamos construir um barraquinho lá no nosso terreno, nem que seja de telha. A gente queria de tábua, gente, não foi, amor? Foi. A gente pensou, foi lá para pressar as tábuas, a gente quis fazer uma casinha um barraco de madeira, sabe? Para poder ser rápido, uma coisa rápida, comprar as telhas e tal. Mas a gente não conseguiu, pessoal. A gente foi e achou que ia conseguir, não conseguiu. Até que o dono da casa pediu a casa pra gente, pessoal. Aí deixou a gente enrolado. Por quê? Tava a época de alta temporada e aqui é difícil de arrumar casa, sabe? Para arrumar uma casa assim, de repente, era complicado, né, amor? E as pessoas daqui, assim, elas sobem o aluguel na alta temporada, né? Sim. E quando se você sair na alta temporada de uma casa para procurar outra casa, aí as pessoas aproveitam. Aí bota o preço lá em cima, né? É bem puxado o preço aqui. É muito complicado. Aí acaba a gente não conseguindo, né? Para vocês, bancar isso tudo, para vocês terem uma ideia, só de aluguel, água, luz, internet, a gente pagava praticamente R$2.000 por mês, pessoal. Para pessoa que não tem... a gente não tinha nenhum outro recurso a não ser a lanchonete. Meu filho que trabalhava na padaria na época, né, amor? Ele ajudava a gente, mas era aquele dinheiro ali, gente, então praticamente, tipo, era conta. Mas porque tinha ele trabalhava, mas recebia um salário mínimo. Um salário mínimo, e aí, né, tadinho, ele ajudava com o que podia e tal. Então a gente passou muita luta, mas muita luta. Mas em todas elas o Senhor nos ajudou e nos ensinou,
com as nossas lutas também, né, amor? A gente Graças aprendeu a Deus. muito. Aí até que um dia a gente resolveu, pessoal, vamos morar onde? Vamos morar lá, né? Aí uma amiga minha falou, vem, pode ficar na minha casa até você fazer o barraquinho. A gente foi expulso mesmo da casa. A gente foi né? expulso, tá, gente? Foi expulso da casa expulso porque mesmo. a gente tinha feito um acordo com ele. Olha, vocês fazem um trabalho para mim, que ele tinha lá 2 casas, ele foi fazer o trabalho. Assim que o marido fez o trabalho, ele pediu a casa, gente. É um trabalho de pintura, né? Isso. Aí ele falou, vocês podem ficar até o mês que vem aí, que aí era o tempo da gente levantar o barraco. Mas aí, assim que o marido pintou a casa dele, ele falou, agora eu quero a minha casa. Ele só esperou ele pintar. Mas tudo bem, né? Isso faz parte da vida. Existe aqueles que uma hora vai fazer algo e você não vai estar esperando e tudo certo, né? Isso aí é um problema dele particular com Deus, né, amor? Tem coisas que tem vários tipos de influência, né? Eu acredito que nesse caso aí ele achou que estava fazendo uma maldade pra gente, né? Exatamente. Mas eu acredito que Deus endureceu o coração dele, questão né? de coisa boa pra gente, no caso que aconteceu, que foi uma questão dele fazer esse tipo de coisa com a gente, para incentivar a gente a correr atrás do nosso objetivo. Né? A gente tomou através... Talvez se não fosse isso, talvez a gente estaria morando de aluguel até hoje. Exatamente, gente. Se ele não tivesse feito daquela forma com a gente, e de uma forma tão injusta que vocês nem têm ideia, a gente não teria tomado esse passo tão largo, sabe? Foi uma atitude muito doida. E eu vou contar para vocês qual foi essa atitude. A gente, pessoal, falou assim, a amiga nossa falou pra gente que ia levar a gente pra ficar na minha casa. Só que a casa dela, ela disse que alagou, aconteceu alguma coisa no dia que a gente mudou. E a gente não tinha pra onde ir. A gente, ela emprestou um lugar que ela estava construindo e pra gente colocar nossos móveis lá. E a gente não tinha espaço lá pra dormir, só dava pra colocar os móveis. E aí ela pegou e na hora que a gente estava lá, ela falou com a gente que não tinha como a gente entrar na casa dela, que tinha alagado a casa dela. Nós ficamos no desespero, mas que era pra gente ir pra casa de uma outra pessoa que a gente nunca nem tinha visto, pessoal. E a gente foi parar lá na casa dessa pessoa e eu sou muito grata a essa pessoa por ter nos acolhido, né, amor? Sim. Foram uns dias, né? Alguns dias ela nos acolheu, mas Foram aí... 15 dias. 14, né? 14 dias ela nos acolheu, só que aí eu vi que a gente, porque assim, não tem como você ficar na casa de uma pessoa que você nem conhece, né? Por mais que ela foi muito boa com a gente e tal, mas a gente viu assim que não era isso que Deus queria que a gente fizesse. Na verdade, Deus queria que a gente tomasse outra atitude, né? Então aí, o que eu fiz? Eu fui até uma amiga minha, Elisete, um beijo, querida, Deus abençoe sua vida, e falei para ela, Elisete, eu sei que você está num momento muito difícil, mas tem como você acolher meus filhos? Porque eu vou morar dentro do carro naquele terreno. E foi o que a gente fez, né, amor? Foi. E ela acolheu os nossos filhos lá. Eu sou muito grata a Deus por ter enviado ela para cuidar dos meus filhos naquele período. E foram alguns dias que eles ficaram lá na casa dela. E aí, pessoal, a gente pegou nós ficamos dentro do carro, né, amor? Classic. Começamos dentro do carro. Começamos a ficar dentro do carro. Aqui não tinha água, não tinha luz, não tinha internet, não tinha nada. Só tinha mato. E não tinha banheiro, não tinha nada, gente. Não tinha como trazer o fogão pra cá porque não tinha cobertura, não tinha nada. E a gente feio, gente, vocês acreditam que a gente fez isso? A gente ficou dentro do carro durante uma semana, sentindo dor nas pernas, dor nas costas, dor pra todo lado. Dormia quase em pé, né? Dormi praticamente assim, em pé. E aí, pessoal, até que veio uma vizinha nossa e falou, você aqui, eu tenho uma barraca de cup, você quer emprestada? Eles perguntou como que a gente tava fazendo, aonde a gente tava... Dormindo, porque toda vez que eles passavam ali em frente de casa, eles viam a gente aqui dentro, entendeu? Seja de dia, de noite, noite, ou de manhã. noite, a hora que passava ali, a gente estava aqui dentro. Aí eles falaram assim, uai, tem alguma coisa errada aqui. Porque a gente não falou pra ninguém, né? Porque eles não saem daqui, eles não viam a gente passar em frente à casa deles, porque eles estavam já morando ali na frente, né? Quando a gente veio pra cá. Sim. Quando a gente comprou, não tinha nada aqui, né? Só tinha uma casa e um terreno murado. Mas quando a gente veio pra cá, aí já tinha outras pessoas outras morando, casas, né? Aí eles falam, tipo, eles não passam aqui em frente de casa pra ir embora. Toda vez que a gente passa lá, eles estão lá dentro do terreno mexendo lá. Eu falei, não tem lógica, esse pessoal tá dormindo aonde, né? Aí ela veio perguntar, né? Ela ficou constrangida. Um beijo pra ela, né? Desirê e a Desirê e Fabiano, um beijão pra Desirê, querida.
Deus abençoe sua vida também. Sou muito grata a Deus por Deus ter usado você naquele dia. E aí emprestou aquela barraca, tu me trouxe um pouco mais de segurança. Porque na época, gente, os vizinhos que moravam mais tempo que falou que tinha onça aqui, sabe? E meu maior medo era a onça vir aqui, porque era muita mata, gente. Aqui era tudo mata. Eu falei, cara, vai ser essa onça tá aqui, logo do meu lado. Então, eu não dormi por causa de cobra, que a gente encontrou várias cobras aqui também. Tinha muito medo, tem uma cobra aqui, pessoal, inclusive eu tenho até um vídeo aí no canal, que ela é imensa, sabe? Eu acho que é 1 metro e pouco a cobra. A jiboia Uma jiboia grande. Gente, não faz nada, mas você não quer ver uma jiboia, né, de noite, né? Você acordar. Enfim, gente, o meu banheiro eu comecei a usar banheiro no mato, gente. Olha que coisa. Eu tive que aprender a usar o banheiro no mato. Por isso que eu falo, gente, a gente nunca deve dizer que você nunca vai passar por isso. Porque eu jamais conseguiria ir no banheiro no mato, gente, antigamente. Jamais. Jamais, pessoal. E eu tive que aprender, né, amor? Usar o mato para ir no banheiro. Eu tive que aprender a tomar banho de água de chuva. Foi o que a gente fez. Tinha um poço aqui que o maridão cavou, choveu. E a gente pegava a água do poço para tomar banho. Porque senão a gente ficava sem banho, a gente não tinha escolha. Aí água para beber a gente buscava na casa da Desirê e buscava lá na casa dessa nossa amiga e a gente comprava garrafão, sabe? Aqueles de 20 litros, né, amor? E tomava, era a nossa água para cozinhar e tal, mas para banho, gente, era... E roupa também, água de poço, tudo era água de poço. Água do tanque de peixe. Isso, a gente ficou... Não tinha peixe na época. Não tinha peixe não, a gente ficou mais ou menos nesse processo aí quase 5 meses, sem falar com ninguém. E eu gravando vídeo para vocês, tá? Eu gravava vídeo para vocês fazendo comida, eu gravava vídeo para vocês mostrando o terreno, limpando o terreno, e eu não falava, sabe por quê, gente? Porque eu falava assim, se eu tiver que, se alguém for gostar da gente e a gente crescer aqui no canal, não vai ser porque eu vou estar me vitimizando aqui, não. Vai ser porque eu vou ser uma vencedora. Tem pessoas que mesmo a gente mostrando uma realidade, ela vai dizer que a gente está querendo tirar algum tipo de aproveito. Exatamente. Mostrando aquilo. Então a gente optou por não mostrar. Exatamente. Para não haver esse tipo de comentário, né? Não mostrei, mas tudo que eu fazia aqui, eu gravava o vídeo aqui, levava lá nessa minha amiga onde meus filhos estavam e ali postava para vocês, tá? E aí vocês assistiam o vídeo normalmente e vocês não sabendo o que estava passando aqui. E enfim, a gente venceu essa etapa. Depois que a gente venceu, Deus usou pessoas e abençoou, a gente conseguiu levantar a nossa casinha aqui. E eu sou muito grata a Deus por essa casa. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes, algumas coisas, como foi, né? A gente tinha projeto aqui, pessoal. A gente chegou a fazer como é que chama, amor? Que negócio, um gabarito. Um gabarito enorme, sim, que era o nosso sonho da nossa casa. A nossa casa ela já tinha a arquitetura toda formada, como é que fala? A planta. A planta toda formada, pessoal. Era um sonho isso aqui. Era um sonho. E aí a gente foi, viu, aí Deus trouxe a gente daquela forma e aí a gente foi vendo, com o passar do tempo, que já tem 3 anos que a gente está aqui. Quando fez 1 ano que a gente estava aqui, a gente percebeu que não era aqui que Deus ia deixar a gente, né, amor? Foi quando o marido começou a adoecer. Ele ficou doente e começou a sentir dor na barriga, uma dor na barriga. Passamos uns processos muito difíceis com ele e muitos medos, assim, muitas aflições, muitos vídeos que eu gravei ansiosa, com medo, por ele estar doente e a gente não sabia o que fazer. E aí eu vi o tanto que a gente estava longe das pessoas, sabe? Que a gente amava. Não que a gente não ama as pessoas daqui, a gente ama, mas assim, dos familiares, a gente estava longe demais das pessoas. E até que um dia... Aqui também é um lugar que assim, é muito corrido, né? A vida das pessoas aqui assim, é muito corrida, gente. A grande maioria das pessoas que às vezes, igual a partir de agora, por exemplo, a partir de outubro, né, para cá, a grande maioria das pessoas que estão na cidade, até mesmo, até chegar no carnaval, por exemplo, de hoje até no carnaval, são pessoas de fora, né? Não são nem pessoas daqui, daqui mesmo são poucas pessoas, né? A cidade de Búzios tem 40 mil habitantes, né? 39, 40 mil habitantes. Agora, chega em alta temporada, chega a 300 e poucos mil pessoas aqui dentro, né? Então você vê que o pessoal buziano não dá nem conta de receber tanta gente, né?
aqui nesse lugar. Então, que dirá dar algum tipo de atenção. Não dá, todo mundo trabalha. Para alguém que mora aqui, né? Todo mundo, é muita correria mesmo. Aqui é tudo acelerado. E aí, mas para mim, o ponto-chave, aonde que eu vi a minha dificuldade aqui maior, foi 2 pontos-chaves que teve, que assim, que abriu minha mente. Um foi de confirmação e o outro foi para me enxergar, que foi o primeiro. Foi quando eu aqui em casa eu passei mal e o Casé também, meu filho mais velho. Aí nós passamos mal e melhoramos. Só que os outros pegou a virose que a gente tava. E eles pegaram a virose, ficaram muito ruim. E a gente teve que correr com eles pro hospital. Gente, eu fiquei no hospital. E minha sobrinha tava aqui com as meninas dela. E eu fiquei no hospital, gente, sozinha, com 6 pessoas passando mal. E eu sem saber o que fazer, num desespero, com o neném no colo da minha sobrinha, a nenenzinha, mais a menininha dela e mais ela, todo mundo passando mal. E eu fiquei naquele hospital e eu olhava para as pessoas, assim, as pessoas com medo de chegar perto da gente, sabe? De pegar também a bactéria, eu até entendo, né? Eu ajudaria assim mesmo, mas eu entendo eles, né? E aí eu vi o tanto que eu era sozinha aqui. Aí eu falei, meu Deus, comecei a chorar e falar, Deus, para quem que eu vou ligar? Com quem que eu vou falar, meu Deus? Não tinha, só tinha... Aí eu tinha a minha amiga, mas a minha amiga na época estava passando uma situação difícil, então eu não quis amolar ela e tal. Tinha 2, na verdade, né? E eu não quis, todas as 2 estavam passando por uma situação complicada e eu não quis amolar ela. Aí eu peguei, aí a minha filha tem uma amiga chamada Vitória. Beijo, Vitória, te amo. A Vitória é como se fosse uma filha nossa, né, amor? É uma sobrinha querida, né? Uma sobrinha muito querida. Aí a Vitória que foi lá socorrer a Júlia, ela socorreu pelo menos a Júlia. E ela ficou com a Júlia e já me deu um alívio, né, gente? Que aí eu fiquei com os outros. Paulinho passando mal, Daniel. Paulinho ficou ali firme, passando mal, segurou até a Júlia ser internada. Na hora que a Júlia foi internada, colocou o soro nela, ele passou mal também, teve que ir pro soro também. Então, gente, eu passei muita coisa aqui que só Deus sabe o tanto que eu sofri sozinha aqui. Foi muito momento muito difícil, muito. Que talvez, de repente, em outra situação eu não suportaria, sabe? De repente eu teria ido embora antes, porque eu não estava aguentando. A gente morou na Rasa, né? Assim, foi a segunda casa. A segunda casa que a gente morou lá, né? Foi no Cruzeiro, né? Eu dei vontade de ir embora, pessoal. E eu falei para ele para não ir, não foi? Eu falei, não, eu vou meter o pé daqui e vou embora, você tá doido. E eu falei, nós só vamos depois que Deus deixar. Passou um bocado de coisa, não foi? Rapaz, Aí eu falei, não, amor, vamos aguentar, a gente aguenta. Não, eu vou embora desse lugar. E sabe o que é interessante, pessoal? Tem uma pessoa lá em Minas, que eu não vou citar o nome dela, né? Não tem necessidade, mas é uma coisa estranha. Toda vez que eu chego perto dela, ela não pergunta se eu tô, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo bem lá e tal? Não. Ela, e aí, tudo bem? Já voltou? Ela sempre fala isso comigo, sabe? Gente, eu evito até de passar perto dela, que eu fico sem tão constrangida. Dá a impressão de que a pessoa torce pra você pra dar errado, entendeu? Cair na e vida, aí, né? E eu posso dizer que deu super trás, certo, né, amor? Graças a Deus. Graças a Deus, deu certo. Nós estamos voltando porque a gente quer, porque Deus está levando a gente de volta, não é isso? E essa é a novidade, pessoal. Estamos voltando para Minas Gerais, né, meu amor? Voltando para nossa terra. Voltando para nossa terra, graças a Deus. Depois de um processo bem longo, a gente entendeu que era o tempo de voltar para nossa terra, né? Voltando para casa. Talvez tenha pessoas que possam entender assim que mas vocês estão tipo desfazendo do lugar que nós lutamos tanto para ter, né? Estão morando, né? Estão há 7 anos aí e tal. Não é isso não, pessoal. A gente não está desfazendo daqui de hipótese alguma. Mas a gente entendeu de que o propósito de Deus na nossa vida aqui já se cumpriu, né? Assim, o que Deus fez com a gente é trazer pra gente, para trabalhar na gente aqui. E na solidão mesmo, tá, gente? Trouxe a gente para trabalhar com a gente. Confrontou a gente de várias formas. Exatamente. Né? Assim, e uma dessas formas foi essa. Nós amadurecemos, né? Sim. Muita coisa, vocês não têm ideia. Muita coisa. Aprendemos muita coisa mesmo. Entendeu? Eu acredito que nós conseguimos. Deus abriu, através do que nós vivemos aqui, abriu nossos olhos para enxergar a vontade dele, as coisas que ele faz de uma maneira mais clara, né? Da forma que a gente não enxergava, né? Exatamente. Antes éramos manipulados, hoje não. Hoje nós vivemos realmente a base da palavra, né? E nós somos gratos demais, né? A Deus. Uma coisa que a gente aprendeu a ser grato, pessoal. Somos tão gratos. Eu sou tão grata por esse pedacinho de terra que Deus me deu aqui.
Às vezes eu acordo assim, gente, eu olho pro fundo da minha casa, assim, vejo essas frutas, sabe? Essas coisas tudo produzindo. Acho que era o único lugar, assim, que trazia um certo conforto e uma certa paz pra gente, mesmo depois de estar dentro do carro, né, aqui no frio. A gente veio pra cá no inverno. Foi. E foi um inverno muito rigoroso, pessoal. Não foi um inverno, assim, igual 2 anos atrás, por exemplo. O inverno daqui não foi tão frio, assim, né, mas esse inverno que a gente veio, foi. Rapaz, não é brincadeira, não. Há 3 anos e pouco atrás, pessoal, mas foi muito Tomar frio. banho de balde debaixo de chuva. Trabalhava até 11 horas, meia-noite, na obra, fazendo as coisas ali, né? Fazendo massa, entijolando. Trabalhava até tarde, na luzinha do celular, fazia fogueira para espantar os mosquitos. Muita mosca. Né? E depois tomava banho, eles chamam de banho de cavalo, quando você enche um balde de água gelada e vai tomando banho, né? Com uma canequinha. Isso aí amadureceu muita gente, pessoal. Isso aí realmente fez a gente ser outra pessoa, né? Isso trouxe pra gente a gente, graças a Deus, nós nunca tivemos esse espírito de altivez que algumas pessoas têm por aí. Às vezes a pessoa não tem nada, entendeu? Mas é altiva. Você vê que a pessoa não é nada humilde, gosta de pisar nos outros, gosta de passar os outros para trás, né? Gosta de contar vantagem como se fosse mais do que alguém, né? E a gente nunca foi assim, não, graças a Deus. Mas o que passamos aqui, eu acho que foi um pouquinho a mais que precisávamos viver de dificuldade para a gente enxergar as coisas com mais clareza, né? E eu sou grato a Deus por isso, por esse momento difícil que a gente passou por aqui. E aí, pessoal, assim, né? Toda mudança traz insegurança, né? Quando você não tem o pé firme na terra e de alguma forma ela se move, você fica com medo, né? Você não tem estabilidade física ali, você sente medo. Da mesma forma é a mudança na vida da gente. Quando a gente vai sofrer algum tipo de mudança, a gente tem esses temores, né? Essas inseguranças. Meu Deus, como é que vai ser? O que eu vou fazer? Para onde que eu tô indo? Enfim, né, gente? Esse medo todo, né? E faz parte, somos seres humanos e podemos ter esse medo mesmo, sabe? É normal, tá? Isso aí não traz pra gente nenhum tipo de coisa errada, não. A gente é coisa da carne. Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal? Por diversos, mesmo querendo ir embora, já tá tudo certo, vamos embora, tomamos decisão, vai ser isso mesmo, é Deus que tá no controle e tal. A gente começou a pedir a Deus confirmação, né, amor? Senhor, confirma, Senhor, confirma, né? Porque, pessoal, pra quem sabe aí, a gente sonha com Jaíba, né? Né, amor? A gente muito tempo, a gente sonhou esses anos todos e um dia conseguiu uma terrinha lá em Jaíba, pessoal. Só que... Desde quando nós descobrimos um canal lá, né? Isso, do Roberto Luna, né? Ele descobriu. Roberto Luna, Vida na Roça. Um abraço pro Roberto Luna aí. Abração, Roberto sua Luna, esposa de Laene, né? São pessoas abençoadas aí que traz pra gente um ânimo, né? Um incentivo muito grande, né? Para voltar à origem, né? Exatamente. Trabalhar na roça, simples, conquistar nossas coisas. Trabalhadores. Né? Ser mais simples, saudável, ter qualidade de vida, né? Isso aí. Rapaz, eu já gostava, mas depois que eu comecei a assistir os vídeos dele, aí aguçou mais ainda essa vontade de voltar, assim, né? De conquistar nossas coisinhas, de ter os nossos bichinhos, né? Isso aí é uma coisa que a gente sempre sonhou, né? No caso, eu sonhei, né? Aí depois, com o tempo, o que a gente foi passando aqui, Deus foi moldando você, né? E hoje ela fala que quer ir mais rápido para a roça do que eu, né? Não é claro que não é verdade. A gente está indo agora, pessoal, para resumir um pouco a nossa história aqui, né? Já estamos aí com 29 minutos de vídeo já aí. Falando com vocês, mas para dando uma resumida, Deus ele foi confirmando através da palavra de Deus, através de uma palavra de um irmão, através de uma pregação, de uma revelação, de sonhos. Deus foi confirmando tudo e aí chegamos no ponto final, ponto chave, né? A gente estava com foco de ir para Jaíba. Só que o que aconteceu? O meu irmão faleceu em julho. E aí, pessoal,
na morte do meu irmão, eu vi o tanto que nós estávamos distante da família, sabe? Eu falei, gente, como a gente está distante? Por quê? Eu passei o luto do meu irmão sozinha, sofrendo sozinha, sem ninguém, assim, da família, sem poder abraçar um irmão meu, sem poder estar perto de um sobrinho, sabe? Assim, eu passei por esse processo. E ali eu vi que talvez Jaíba, nesse momento agora, não seria tão bom pra gente. Seria muito longe. Aí eu comecei a olhar Jaíba mais, mesmo amando, mas eu achei que estava longe para mim estar perto da família, enfim, né? E aí eu fui lá em Minas, e aquele passeio de Muriaé, que vocês viram, né, amor? Em julho. E lá a gente viu possibilidades, pessoal. Não quer dizer que seja, possibilidade. Eu não estou presa a nada. Se eu chegar lá em Jaíba, lá em Muriaé, que vai ser o nosso ponto, tá, gente? Estamos indo para Muriaé. Não sabemos se vai ser lá que Deus vai... acreditamos que sim, né? Mas a gente quer comprar uma terrinha pra gente, a gente quer ter a nossa terrinha. E para isso acontecer, a gente precisa de um lugar que nos caiba, né, amor? É isso aí. Que dê pra gente, que caiba na nossa realidade, tudo, enfim, né? Jaíba, as possibilidades é muito maior, né, gente? Quem vê os vídeos de Roberto Luna vai ver que lá é bem mais fácil, né? Pra gente conseguir comprar a terra lá. Só que Deus mudou a nossa rota, então a gente tá caminhando conforme a rota que Deus tá mandando, não o que a gente quer. Entende? Porque às vezes a gente fazer o que a gente quer, a gente pode fazer errado, gente. A gente dá passos errados. Quando você faz o que Deus quer, não tem como dar errado, né, meu amor? É isso aí. Então a gente vai para Muriaé, então. A gente já tá marcado, nossa ida para Muriaé. Nós vamos esse ano ainda, né, amor? É isso aí, breve. Breve a gente vai estar indo. E eu vou estar mostrando para vocês no vídeo futuro aí, a nossa correria aí, para poder estar... nos organizando para poder ir para Muriaé. E lá, pessoal, a gente, por enquanto, a gente vai estar pagando aluguel, né, amor? Lá, né? Até Deus... Eu que sim. E pode ser também que não. Que não, Deus... A gente nem sabe. A gente nem tem uma casa. A gente tem 37 dias, aproximadamente, né? Sim. Para ajeitar tudo e ir embora. E detalhe, a gente não tem uma casa ainda, tá, gente? A gente até hoje não conseguimos uma casa. Não conseguimos, mas a gente sabe que Deus já preparou ela. Nem para que lugar exato a gente vai. A gente não sabe, a gente sabe que é ali na região, perto ali. Mas o lugar exato a gente não tem ainda, né? Tem gente que vai achar que a gente é doido, né? Mas como a gente sempre viveu fazendo doideira assim, então é bom. A gente anda na direção que Deus vai direcionando a gente, sabe, gente? Eu tenho certeza que se Ele vai levar a gente pra lá, Ele já preparou a casa, o ambiente, tudo. E aí vocês podem perguntar, e o filho de vocês? Os filhos? Você tem 3 filhos, né? Nós temos 3 filhos. Meu filho Carlos Henrique mais velho, a Júlia do meio, né? E o Daniel mais novo. Os 3 estão apaixonados, gente. Doido pra ir. Graças a Deus. Aqui em casa, pessoal, a gente tem essa coisa de tudo conversa, tudo ora, tudo pede a Deus, tudo pede a direção de Deus. Não tem essa coisa de bagunça, sabe? Assim, de filho querer fazer o que quer ou filho... Como eu posso dizer pra vocês? O filho aqui, os meus filhos, graças a Deus, eles são aqueles meninos que eles sentam pra conversar e eles expõem o que eles sentem, entendeu? Tô com dificuldade disso, pra mim não vai dar e tal. E a gente não anda só nós dois, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que toda a família, de acordo com o que vai dar certo, bem pra todo mundo, né, amor? É em conjunto, né? É em conjunto aqui em casa, sabe? Isso aí. Eu e ele, a gente conversa primeiro, depois a gente passa pros filhos e aí a gente vê o que vai dar certo, né? Pra todo mundo, tem que ser o melhor pra todos. E a gente viu que entre Jaíba e Muriaé, pros nossos filhos no momento, né, amor? Muriaé vai ser melhor, gente. Por isso que a gente tá indo pra Muriaé, tá? Lá tem faculdade também. Porque lá tem faculdade pra Júlia, lá tem trabalho pro Carlos Henrique, lá tem oportunidade imensa de trabalho pro meu filho, pros meus filhos, né? E em especial pra Júlia que vai fazer faculdade. Tem 2 faculdades lá, né? Tem Muriaé. Isso. E tem numa cidade próxima, né? Também lá. E a gente uma faculdade muito boa. E a gente não quer, a gente queria ir pra Jaíba, nós dois, né, amor? Nosso sonho era Jaíba. Só que pra gente realizar o nosso sonho, teria que destruir o sonho deles. E a gente não tá disposto a fazer isso, sabe, gente? Ou teria que, tipo, eles ir pra uma cidade mais longe, né? Ficar longe da gente, tipo, porque... a 200 quilômetros de distância, né? Como é que chama? Que é Janaúba? Não é... Montes Claros. Montes Claros é o único lugar que tem essa faculdade pra Júlia. Então a minha filha ia ter que morar em outra cidade, que seria 2 horas de distância de mim. Horas de viagem. E ela ia ter que ficar lá, ou de repente com o irmão.
mas eu não sei, eu não estou disposta a abrir mão dos meus filhos agora. Eles podem sair de casa, eu sei que um dia vai sair, mas eu acho que tudo tem o seu tempo certo, né, gente? Eu acho que não é momento para isso, como né? a gente, porque fica mais difícil você dar apoio né, um filho quando tá longe de você, né? Exatamente. E você sabe que assim, no momento de estudar, assim, de faculdade, é muito complicado conciliar estudo com trabalho, essas coisas assim. Dependendo do que a pessoa vai cursar, a pessoa não consegue nem trabalhar, né? Porque é muitas horas de curso, né? E para quem... a gente já falou da faculdade. Júlia. A Júlia quer fazer medicina, gente. Medicina é bem puxado, né? A gente sabe disso. A gente sabe que não é barato, que não é fácil, mas eu creio que já está tudo preparado, porque não vai ser eu que vou fazer nada na vida dela. Quem vai fazer é Deus, né, gente? Então, aí, o que acontece? Por amor a eles, nós vimos que o caminho que Deus quer que a gente vai neste momento é para pular de Muriaé. Por quê? Porque lá eles vão ter a possibilidade de realizar as coisas deles e a gente vai poder estar perto. Não que fazendo algo pensando neles é uma penitência para a gente. Não, lá vai ter tudo que a gente quer também. Porque lá é um lugar muito bom, muito bom. Lá vai ter a terrinha que a gente vai ter também lá. Entendeu? Só mudou a rota. Mas o projeto é o mesmo. A possibilidade de conhecer Jaíba. Não, nós vamos para Jaíba. Muito em breve nós vamos estar lá em Jaíba passeando. Dar um passeio lá, porque eu acho aquele lugar fantástico. Sim. Acho um lugar de fartura. Eu fico impressionado com as coisas de lá. Acho um lugar maravilhoso, né? Assim, e sempre que der, nós vamos fazer essa viagem. Ir lá, visitar o pessoal lá. Com fé em Deus, né? Conhecer a região, com fé em Deus, nós vamos sim. Tá bom? Então esse foi o vídeo, pessoal. Contando para vocês que nós estamos voltando para Minas Gerais, graças a Deus, com essa paisagem linda aqui. Eu queria gravar esse vídeo para vocês, né, amor? E como você tá se sentindo, amor, com essa mudança aí? Como é que tá? A ficha não caiu direitinho ainda não, né? Vamos ver no dia que entrar no caminhão, né? O que vai acontecer. E a gente, vou levar meus bichos, tá? Todos. É isso, pessoal. Vamos levar os nossos bichinhos também, né? Mas então, pessoal, esse foi o vídeo, né, meu amor? Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem, tá? Ore por nós, tá? Para que Deus guie o nosso caminho, que dê tudo certo, tá bom, pessoal? É isso aí. E se você puder comentar, curtir, compartilhar com seus amigos nossos vídeos, pessoal, não deixe de fazer isso para nos ajudar. Se é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Maratona nossos vídeos, pessoal. A gente precisa ser monetizado. Já tem um bom tempo, né? Que a gente está correndo atrás disso. Já conseguimos o total de inscritos, mas não conseguimos as horas de visualização. Exatamente. E a gente precisa da força de vocês aí para a gente conseguir chegar à monetização, tá bom, pessoal? Porque como não sei se todo mundo sabe, mas já até contamos algumas coisas aqui no canal. Eu estou impossibilitado de trabalhar. Eu não estou podendo trabalhar muito pesado, então eu faço alguma coisinha aqui, outra ali. Ele continua trabalhando, mas não pode trabalhar. Trabalho aqui em frente de casa, né? É um serviço mais leve, que é cuidar dos bichinhos do meu amigo ali. Ele me paga um valor mensal para cuidar dos bichos dele ali. E a minha renda praticamente toda vem disso, pessoal, entendeu? E a gente precisa de uma força aí para conquistar os nossos objetivos, porque infelizmente a enfermidade é uma coisa complicada, né? Principalmente quando mexe no requisito coluna, joelho, ombro, essas coisas assim, é muito complicado, né? E outras coisas também que foram acarretando, né? Então a gente não pode trabalhar no pesadão, mas a gente pode conseguir a nossa renda de outra forma, visualizando nossos vídeos, curtindo, compartilhando, entendeu? Tá bom, pessoal? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente.